Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez ao quadro Pergunte ao Pastor. Pergunta do irmão Tarcísio: o voto de Jacó foi uma tentativa de barganha com Deus? Ou seja, de negociar ou fazer alguma troca com Deus? Está registrado lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 20. É importante lembrar que havia pelo menos dois tipos de votos na Bíblia, sabe? Que era o voto condicional e o voto incondicional. O voto incondicional era feito pelos narizeus, está no livro de Números, capítulo 6, versículo 2. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando o homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de narizeu para se consagrar ao Senhor. Esse era o voto incondicional, ou seja, não se pedia nada em troca. Não havia nenhum pedido especial para Deus, mas havia também o voto condicional. Livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, foi um voto de Ana. E esse voto, chamado voto condicional, esse se cumpria quando Deus respondia aquele voto, aquela oração. E diz assim lá, Ana, no capítulo 1, versículo 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de maneira benigna atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então Ana estava dizendo, olha, era condicional. Se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor. Ele vai servir na sua casa. Eu entendo que a prática do voto, em especial no caso de Ana aqui, era um princípio da gratidão pela uma resposta, pela uma bênção recebida por Deus. É importante lembrar, meu irmão, que as pessoas elas tinham consciência que esse voto, esse pedido podia ser concedido ou não pelo Senhor, sabe? Deus poderia conceder ou não. Obviamente que muitas pessoas tentavam e tentam até os dias de hoje fazer uma troca, uma barganha com o Senhor. Mas quando eu olho para o voto de Jacó, aqui no capítulo 28, versículo 20 de Gênesis, eu percebo uma coisa: Jacó não pediu riqueza, sabe? Jacó, ele não pediu fama. Sabe o que Jacó pede nesse texto? Sabe o que ele pede a Deus? Proteção, pão, roupas, até ele poder voltar para casa. Quando eu olho para a Bíblia, meus irmãos, eu percebo o seguinte: lá no capítulo, nesse mesmo capítulo 28, só que no versículo 13 e 15, Deus, ele já havia prometido a Jacó o que ele pediu quando ele fez esse voto. O versículo 13 até o versículo 15 diz o seguinte, que Deus iria multiplicar os seus descendentes e que todos os povos seriam abençoados por meio dele e que o Senhor iria protegê-lo. Olha, Deus já havia prometido isso. Então por que Jacó não confiou na promessa de Deus e teve que recorrer a um voto? Penso eu que ele não tinha ainda uma experiência com Deus, um compromisso com Deus. E quando ele fez esse voto e teve essa experiência com Deus, porque realmente ele foi abençoado por Deus, protegido, Deus não deixou faltar nada para ele. Isso foi uma experiência tão maravilhosa com esse voto que ele fez, que levou ele a assumir um compromisso muito maior, pessoal, com um plano de Deus para a sua vida e para os seus descendentes. Quero encerrar aqui falando a respeito desse voto de Jacó, pensando para os dias de hoje, pelo menos 3 coisas. Primeiro, quando formos fazer um voto, precisamos ter o reconhecimento do poder de Deus. Fazemos voto porque nós reconhecemos. Ele tem poder para mudar toda e qualquer situação. Segundo lugar, precisamos ter o reconhecimento da soberania de Deus. Tem que ser feita a vontade de Deus. Ele pode dizer sim ou não. Quando for fazer esse voto, lembre-se desse princípio. E para encerrar, precisamos ter o reconhecimento da intervenção de Deus. Sabe, quando Deus
responde, abençoa e cumpre esse voto de maneira muito especial. Nós precisamos ter esse reconhecimento e ter um coração muito grato a Deus e poder testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome de Jesus.